Então, quando os professores foram ganhando experiência, todos eles, chegou um momento que eles queriam ter os seus espaços, seus negócios, né? E eu sempre apadrinhei isso com muito carinho. Eu sou madrinha de casamento de um, fiadora de outro, sempre foi assim. E aí ele falava assim: "Ai, mãe, mas como é que pode o professor que eu sei que ensinou, como é que ele pode ter a coisa dele, ele pode ser melhor, não sei o quê?" Eu falei assim: "Rômulo, se eles forem excelentes professores, significa que eu fui uma boa mestra." Exato, Exatamente. exato. Aí ele entendeu isso para a vida dele. Ele fala assim: "Nossa, mãe, é tão importante isso." E aí é isso. Eu não estou aqui gabando nem contando histórias, não, mas assim, claro que eles desenvolveram as metodologias deles, não é essa coisa de ficar copiando, não, porque cada um tem seu estilo, por mais que você seja um discípulo que pegou tudo passo a passo, mas você tem a sua Sim, identidade, a sua personalidade, e sim, você sim, agrega outros conhecimentos que você teve na vida, né? sim. Então, isso é que eu acho rico, é mágico isso, né? Você vai lá, pega uma sementinha e depois você desenvolve e nasce uma árvore linda que é sua, né? Então, eu acho isso muito legal, assim. Eu atualmente, eu já vou fazer 70 anos, eu falo que agora eu só quero pensar em legado, sabe assim? Eu quero aprender, Ficar. eu ainda quero aprender muito. Hoje mesmo eu entrei um estudo aqui sobre um trabalho. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar sobre voz, é uma paixão assim que eu tenho isso, mas eu acho que tem um momento que a gente entende que o que foi, que tinha que ser feito já foi, né? Já foi, tá aí, né? Tá Incrível. aí. E é legal Tá. isso, né? De você pensar que é um legado só, Com né? É. certeza. E é isso, né? E a vida vai nos proporcionando novos encontros, como esse aqui agora, né? E isso, Ah, nossa, assim, enche meu coração, sabe? Essas ah, oportunidades, eu acho que vai ser mais um aprendizado para mim, com certeza. Vocês podem ter certeza disso, viu? Axé, ô axé. riqueza, gente, ô Bom, riqueza. a gente está muito agradecido, assim. Tem sido um processo muito novo para a gente, Babaia. Como eu falei ontem, né? Esse projeto ele estaria terminando sua primeira temporada agora em outubro. E com a É, pandemia a gente recomeçou ele agora em outubro. olha que loucura. Quando que a gente pensou que ia ser assim, né, gente? Pois Quando? é, meu amor, pois é. Quando? Olha, a gente estava para estrear os Geraldos, vocês conhecem de Campinas? Um grupo que Sim. chama Os Sim. Geraldos. O Uhum. Gabriel Vilela, a gente estava trabalhando, né? Ele está dirigindo eles, e ia estrear no mês seguinte, em abril, e Cara, estamos aí, né? Esperando. Com tudo Caramba. pronto, a estreia prontinha, prontinha. Jesus. Mas é isso. Também a gente não sabe, né, gente? O universo é assim, né? A gente vai entender lá na frente o que ele está querendo nos dizer, né? O universo Ah, conspira, ele conspira. Eu hoje fico pensando assim, olha, quantos encontros nós estamos tendo, apesar, né, das dificuldades, que o teatro, a arte, né, a cultura, tá padecendo um pouco mais do que os outros, mas a gente está aprendendo muita coisa com isso, né? Regaçar a manga, reinventar, nós estamos reinventando tudo. Exato. Isso não vai ser à toa, não, sabe? Claro que não é o teatro que a gente idealiza, né? Que é o aplauso, é a presença, é o abraço, é o olhar do público, é a nossa troca, mas tem algo para aprender aí, né? Que a gente tem que ficar atento, né? Vamos aprender enquanto isso, né? É muito bom. mas, Mas olha só, meus amores, como vocês estão mais à frente do projeto, né? Vocês já estão com ele há um tempo, né? Eu estou tomando uma familiaridade com ele agora, que eu imprimi o texto, eu já dei uma lida, e adorei o tema, adorei a história, né? Como que vai acontecer, e foi muito engraçado, né? Porque o Daniel, ontem a gente conversando, eu falei que Naldos enjeitados, parece que vai ser triste, uma coisa assim. Não, é só Nau. Aí ele falou assim, babai, a gente acabou de mudar para ser Nau.
Exatamente. Não é muito forte, né? Não é isso, são as pessoas, os seres que vão estar ali, né? Então, eu queria falar para vocês, para que eu tenha também um pouco um norte, né? Do que vocês aonde vocês já chegaram, qual que é a proposta, para que eu possa me inteirar disso e falar o que eu penso, né? Porque eu acho interessante eu ouvir vocês agora nesse momento. Pode ser? Pode ser. Ser? Rani, você quer falar sobre a sua entrada? Eu acho que depois a gente grava uma cabeça, Thiago. Depois a gente grava. Depois a gente grava uma cabeça, começamos. Eu acho que começamos. Começamos. Eu acho que não dá para dispensar esse momento, não. Já eu vou falar, e também para quem estiver ouvindo depois, então eu vou falar bem... Bom, acho que vai ser um samba de prosa muito bom, porque eu também sou muito falador, eu sou um piauiense que gosta de contar história. E... só dando um panoramazinho assim, a minha história é a seguinte: eu saio da casa de papai e mamãe com 17 anos, eu vou estudar canto lírico. Eu sou formado em canto lírico pelo Conservatório de Tatuí. E eu fiz, gente, eu fiz artes cênicas, eu fiz uma maluquice, né? Eu fiz artes cênicas e canto lírico junto, no mesmo curso. Eu nunca estudei tanto na minha vida. Foi uma delícia. Porém, era um conflito muito grande. Toda uma liberdade que eu tinha com o teatro, todo um delírio, uma fantasia, um gostezê, eu tinha que seguir eu fiz uma escola muito tradicional, né? O nome mesmo ele já diz, o conservatório ali para conservar umas coisas que nem sempre é tão bacana. Umas muito legais e outras nem tanto. Então, eu fiz uma escola que, por vezes, ela era separatista, ela era elitista, ela tinha por premissa assim, uns conceitos tipo: você nasce com o talento para cantar. Se você não tem estrutura para cantar, você não vai ser um cantor lírico, não vai ser uma cantora. Se você não tem a envergadura, né, a arcada de um tenor, a arcada de um baixo, você não vai cantar. Não insista, muito obrigado, vá fazer outro canto. Uma escola que se gabava de, por exemplo, ter cursos onde ela não formou nenhum aluno. Então, ela achava que isso era muito bonito. Assim, eu falava, isso é a coisa mais horrorosa. Como é que você se propõe a ir ao encontro, né, de uma figura para ensino e não ter essa troca, né, não concluir? Enfim, saio de lá, aí o voz ali, o voz... E eu caio onde eu vou estudar palhaço. Então, eu sou um preparador vocal. A minha paixão no mundo, eu acredito, Babaia, que a revolução é pelo afeto. É isso que eu venho pregando já há pelo menos 12 anos das meus... Eu já tenho uns 37, né, Babaia? Então, né, já estou uns 12 anos, pelo menos, aí, investigando isso, que eu me relaciono com o mundo através da voz. Eu pesquiso muito, eu tenho um fascínio pelas vozes das pessoas. E pensando por essa revolução do afeto, eu fiz isso. Eu juntei canto lírico com técnica de palhaço. O rigor e a disciplina do canto lírico, junto com essa possibilidade do cair, tropeçar, aceitar a queda, aceitar os nãos, entender a inadequação e partir daquilo que a gente já deveria estar, pelo menos, numa lógica, né? Todo ser humano canta. Todo mundo é cantante dentro das suas não só possibilidades, não se trata, acho que talvez disso assim, né? Mas das suas manifestações, dos seus interesses de mundo, dos seus interesses de vida. E com isso, conheço esses dois amores de vida, Daniel e Tiago, numa preparação que eu fiz para um musical chamado Exu, a Boca do Universo, uma das coisas mais lindas que já fizeram nesse Brasilzão. E agora eu estou com esse desafio, Babaia, que acho que é por aqui que eu vou provocando e pedindo socorro e trocando esse afeto contigo, que é dirigir um musical e fazer uma preparação vocal remota. Eu entrei segunda-feira agora. Eu fiz questão de, antes de sair, eu já estive com os 15 artistas, as atrizes e os atores. Fiz com eles uma triagem e um reconhecimento de 1h30. Fizemos exercícios. Não consigo fazer uma preparação vocal que seja desassociada da fisiologia e do cuidado que a gente tem que ter mínimo ali com aquele corpo e também com suas inteligências.
Então, eu sempre começo com a pergunta, o que é que você já tem? O que é que você já... Porque é lindo, né? Eu vivo falando isso. Gente, cuidado quando você for mudar, fazer uma técnica vocal querendo mudar a sua voz. Imagina se alguém tira o trinado da Elza Soares. Imagina se alguém vai e arranca o roquinho da Cássia Eller. Não, às vezes o que você tem aí já é muita coisa, já é coisa muito bonita, já dá para se expressar muito bem. Ainda assim, tem toda essa questão. Um 2020 convidado com uma preparação vocal remota. Você está passando por isso? Você já passou por isso? Vou trilhando para você agora. Ok, então tá bom. Que bom, né? Estamos falando praticamente a mesma coisa, né? Quando você nasceu, eu estava começando a me tornar professora. Tem 37 anos. Olha que lindo isso, né? Isso que eu acho bonito na vida. Eu também tenho uma historinha com a questão do lírico. Resumindo, né, a minha breve história. Eu sou de uma família de músicos, muito musical. Eu sou de uma cidadezinha do interior de Minas, que chama Santa Rita de Cássia, do qual eu sou muito devota. E lá, a minha mãe, ela tocava violino, ela tocava muito bonito, e a minha irmã mais velha tocava violão, ela que me ensinou a tocar violão. Eu não toco tão bem, mas ela me ensinou. E eu cresci todo domingo tendo um sarau na minha casa, né? Aquelas músicas bonitas, né? Então, e já criança, já adolescente, jovem, eu saí de lá com 22 anos de idade, me formei normalista, porque eu queria ser professora, eu sempre quis ser professora, e me tornei professora de fato, né? Então, eu cantava em coral, cantava em shows, velório, casamento, tudo que a gente pode, né, executar a canção, eu estava lá. Tem uma historinha que é o seguinte: a minha professora primária, Dona Nenê, ela aposentou e ela criou a primeira escolinha infantil, Jardim da Infância, na minha cidade. Então, ela convidou algumas crianças que cantavam, inclusive eu, para cantar, para divertir, fazer uma recreação com as criancinhas. E aí, as outras crianças não ficaram e eu fiquei. E eu levei aquilo a sério, sabe? Olha que interessante. E aí, o que ela fazia? Ela comprava uns cancioneiros e escolhia, ia ter Dia das Mães. Então, ela falava, pede para sua mãe te ensinar essa música. Então, a mamãe tirava a partitura, ela lia a partitura muito bem. A minha irmã tirava a harmonia, me ensinava, eu treinava, ia lá ensaiar as crianças. Olha o meu destino. Eu Que chegava idade lá, isso? eu tinha 9 anos de idade. 8, 9 anos. Ela falava assim, vem crianças, vão sentar na salinha que agora chegou a professora de canto. Que era você? 9 anos, eu estava predestinada. Olha que loucura. E aí, olha só, eu já ensinava, corrigia, era ensaiadora, tudo que eu faço até hoje. Então, lá eu fiquei até me formar normalista, eu fiquei nessa escolinha, né? Foi a minha grande paixão, pronto. Chegando em Belo Horizonte, eu ganhei uma bolsa para estudar no Palácio das Artes, não sei se vocês conhecem, é o maior teatro que nós temos, e lá tinha uma escola que chamava Cantorum, que eu estudava música, né, teoria musical, expressão corporal, cantava no coral e fazia aula de canto lírico, porque não tinha aula de canto popular em Belo Horizonte. Exato, né? Os estudos, né? Então eu estudava lírico, eu cantava profissionalmente em Belo Horizonte, só que o lírico, ele não... eu forçava muito, eu ficava rouca, e assim, eu adorava minha professora, mas assim, eu só lia uma partitura e treinava as músicas, né? Então, eu intuitivamente, quer dizer, quando eu ia cantar como profissional, eu não sabia o que fazer, porque assim, sempre me forçava um pouco. Só que ela é uma professora muito legal, eu sou muito grata a ela, porque ela sabia que eu não ia ser uma cantora lírica, sabe? Eu estava ali só para estudar técnica, e estudar música, que eu queria estudar teoria musical. Então, ela pedia para eu cantar umas canções
populares, mas que tem aquelas mais antigas, que você canta com uma forma, amo-te muito, aquelas músicas assim. Sim. Então, eu cantava para eu poder passar de ano e continuar com a minha bolsa na escola. Então, Né? então você já aplicava a técnica do lírico no popular, você já fazia. Exatamente. Então, é aí que é o X da questão. Então, eu transportava a minha forma popular para cantar o lírico. Tudo bem, ok. E aí, passou um tempo, eu fui trabalhar num estúdio de ensaio. E nesse estúdio de ensaio, chega um dia Milton Nascimento com um coro e uma banda para fazer a Missa dos Quilombos. Era um musical maravilhoso que a igreja proibiu e tal. E eu ficava lá ouvindo. Ele chegava para ensaiar, eu nem olhava, assim, de tanta vergonha, né, que eu tinha. E eu ficava ouvindo aquelas músicas lindas. Tem um disco, isso, vocês procuram na internet que vocês acham. Aí, olha a vida, né? Eu estou lá escutando essas músicas e eu continuei cantando, né? Como profissional, estudando e tal. Passaram-se os anos, eles resolveram gravar o disco. E uma das cantoras tinha morrido, eles me chamaram. E eu fui cantar no disco, eu canto no disco, no coro. Tudo bem, nessa história mesmo assim, meu contato com o Milton era muito, assim, de longe, porque eu não chegava perto, morria de vergonha e tal. E ele muito tímido, né? Depois a gente se tornou amigos e isso foi quebrado. Mas aí, eu fiquei sabendo, nessa gravação, que ia ter uma escola de música popular em Belo Horizonte, que ele e o Wagner Tiso e mais 2 sócios iam criar. Eu fiquei louca, eu falei, agora eu vou estudar canto popular, né? Ninguém sabia quem que ia dar aula de canto popular. E eles escolheram, assim, a nata dos músicos profissionais em Belo Horizonte para ser os professores. Tá bom. E eu dava aulinha de violão na cidade para sobreviver. E eu ficava dando minhas aulinhas de violão lá, ia nas casas e tal, né? Gravava muito jingle e tal. Então, lá. Aí, um dia eu recebo um telefonema do coordenador, o José Imar, falou, Babaia, nós estamos formando o quadro de professores aqui na Música de Minas e a gente queria te convidar. Eu levei um susto, falei, bom, vou dar aula de violão para criança, né? Tá bom. Falei, meu pai sempre falava assim, vai, minha filha, você é muito corajosa, e eu vou, depois eu me viro. Toda a vida foi assim, eu vou, depois eu me viro. Aí eu cheguei lá, para minha surpresa, ele me apresenta para a secretária assim, essa é a Babaia, ela vai dar aula de canto. Eu quase morri. Eu fui lá para estudar canto. Eu ia estudar canto. Aí eu fiz cara de nada e falei, meu Deus, Jesus. Olha, gente, é uma coisa do universo. Enquanto eu subia a escada, quando eu cheguei lá em cima para conversar com eles, eu tinha um curso pronto na minha cabeça, que eu não sei de onde que eu tirei. Até sei, dos meus estudos. Adaptação de popular em canto lírico. Exatamente. Agora, olha que interessante. Aí, tá bom, eles aprovaram, tudo bem e tal. Aí eu saí de lá, liguei para minha professora, a Zélia, falei, Zélia, estão me chamando para dar aula de canto, o que eu faço? Ela falou assim, Babaia, você ser muito intuitiva e você nasceu para ensinar, você tem essa coisa da aula. Você é uma boa aluna, muito dedicada. Sabe o que você faz? Você pega os exercícios e faz ele com a voz do popular. Era o que eu fazia, só que ela não sabia. Eu nunca tinha contado para ela, eu escondia. Olha, gente, mas foi uma loucura. Porque aí, o que eu fiz? Eu pegava os exercícios, fazia os vocalistas, tal, como a aula, né, que eu fazia lá com ela, foi isso o começo. E aí, eu gostava muito das aulas de expressão corporal. Aí eu pedia todo mundo para ir de malha, aquela mulherada de malha. E eram os meus colegas de profissão, que eram os meus alunos. Olha que loucura, gente. 60 alunos de cara, assim. Eu comecei com 60 alunos. Até hoje eu não sei, é Deus mesmo, né? E aí... aí o Wagner disse um dia, gente, o que é aquilo ali? Que confusão, tem um barzinho na frente, que é aquilo que é a mulherada de malha lá? É a Babaia dando aula. É isso que a gente quer, essa escola viva, alegre.
E assim foi. E foi dando certo, foi dando certo. Entre as minhas alunas, tinha uma que chama Regina Lopes, ela estava formando em medicina e ela ia especializar em foniatria, que antigamente misturava otorrino com fono, e ela fazia essa especialidade. E aí ela começou a trazer foto para mim de costela, de diafragma, ela começou a me dar isso. Foi assim, um norte para a minha vida. Nesse tempo, eu tinha feito um curso de festival de inverno, em que o professor ensinou muito fisiologia, eu não entendi quase nada, assim, entendi muito pouco, mas eu pensava assim, gente, eu não posso só fazer vocalize, tem que saber algo mais, tem mais coisas. Então, quando a Regina me apresentou isso, que foi assim um baque na minha cabeça, se abriu, rompeu, né? Mas e aí, como é que eu vou estudar aí, né? A fonoaudiologia ainda não cuidava da voz cantada, era muito mais da fala, né? Tá Sim. bom, aí a escola durou 4 anos, eu já estava perdidamente apaixonada por ser professora de canto, nem queria cantar mais, nem investir na carreira, e aí eu continuei dando aula e fiz, então, a minha escola, para encurtar a conversa. Fiz a minha escola e aí, mas antes de eu ter a minha própria escola, eu tive 2 nódulos e procurei pela Regina, ela já estava atendendo, né, como médica. E aí nós nos tornamos sócias durante 2 anos. Aí eu aprendi sobre fisiologia, que foi Ah, a minha grande mudança. E ela me ajudou muito. Eu falava, Regina, eu posso fazer isso com os meus alunos? Pode, esse exercício pode, esse não, esse pode. Então eu fui trazendo para minhas aulas essa questão. Isso, assim, eu tenho muito orgulho, porque eu acho que eu trouxe, principalmente para Belo Horizonte, essa linguagem de saber mais, conhecer mais sobre a fisiologia, né, do qual eu sou apaixonada, e depois todos os professores que eu escolhia para dar aula na minha escola tinha que ter 2 coisas: nunca zangar com o aluno, não pode zangar com o aluno, até hoje é assim, e saber fisiologia, era uma regra. E aí, e todos se apaixonaram igual eu, todos os professores sabem fisiologia, que passaram por mim. Então, é o legado, né? Falando de legado. Então, aí quando eu fiz a minha escola, que eu tive mais pessoas trabalhando comigo. Então, nessa época, eu tive uma fono maravilhosa, que ela é professora já de voz cantada na faculdade. Então, ela procurava a minha escola, porque lá era um celeiro de canto popular, né? Porque até então todas as referências eram do lírico, do qual a gente não pode esquecer que é a nossa base, né, gente? É a nossa origem. A gente não invalidou o canto lírico, ele está aí, ele é útil até hoje, né? Eu falo para todos os meus alunos, estuda um pouco de lírico, ele fortalece mais a musculatura pela forma, pela embocadura, né? Abaixa mais a laringe, levanta mais o véu palatino, que é o lírico, é do lírico, é a forma, né? Que a do sim. popular é mais natural. Então é isso, né? Essas questões que a vida vai trazendo para a gente, e depois disso teve outras fonos que trabalharam muito, que até hoje, né? Hoje tem a Janaína Pimenta aqui em Belo Horizonte, que está sempre, babainha, tem novidade, preciso te passar umas coisas. E é assim, né? Essa troca Sim. maravilhosa, que eu acho que é uma bênção, né? Que a gente tem ao nosso alcance, né? E aí, com a questão do teatro, até então eu só trabalhava com a turma dos cantores, né? E um dos primeiros grupos que me procurou foi o Grupo Galpão, né? Que todo mundo conhece, eles eram meus alunos de canto, até então eu não trabalhava texto, e eles iam na minha escola. E depois, o Eide Ribeiro, que é um diretor muito querido aqui em Belo Horizonte, é uma grande referência, ele trabalhava muito com o galpão. Então, ele que me chamou para fazer a primeira montagem do galpão, que chamava Corra Enquanto é Tempo. E aí, então, tudo bem, até então era só a parte da música, né, da técnica vocal, da preparação.
E depois eu fiz o primeiro musical da minha escola e daí para cá esses musicais foram bem representativos, né? Como uma forma de motivar os alunos, de fazer eles se apresentarem em público, porque isso é pedagógico, né? Para Sim. trabalhar, preparar eles para isso, né? Então, eu tive uma outra oportunidade, que foi quando o Gabriel Vilela foi trabalhar com o Galpão no Romeu e Julieta. Aí a história mudou, né? Ele abriu as É. portas do mundo. Inclusive do Brasil, né, meu amor? É, Inclusive do nosso é, teatro todo. Daqui no mundo, né? Quantos É. trabalhos a gente já foi, né? Para o exterior com ele. Então, e lá no Galpão, com o Gabriel, eu, né, assim, num primeiro momento era muito tímida, eu tinha um pouco de medo dele, que o Gabriel, ele é muito bravo, muito enérgico, às vezes, e é um grande parceiro, ele é um pai para todos nós, né? Nós já estamos há 27 anos juntos, com 37 peças a gente trabalhou, 35. Gente, sou a mais velha que 35. 35, 35. montagens, com a bênção de Deus, né? Mas então, o que que aconteceu? Quando chegou na Rua da Amargura, segunda montagem que ele fez com o Galpão, um dia ele me chamou e falou assim, Baba, ele me chama de Baba, Baba, o Eduardo precisa de ter um peso maior na voz falada dele, quando ele faz a cena do Jesus, que está lá nas oliveiras, está triste e tal, e a voz do Eduardo é mais aguda. Você pode dar um jeito nele para puxar um pouquinho para o grave na fala? Então, eu falei, uai, Gabriel, eu vou. Aí, então, eu me baseei no meu conhecimento de música, né, que é a minha origem, né, eu venho da música, e aí o que que eu fiz? É só o grave dele, né, não um grave por ser o grave do registro dele. Então, eu fui e comecei a trabalhar a melodia, que era ideal para ele interpretar. Fiz isso intuitivamente. E o Gabriel adorou, e até hoje, todas as peças dele eu trabalho o texto. E, então, eu fico pensando assim, né? Claro que a minha vida toda baseou em intuição, eu sou muito intuitiva, né? É muito empírico, eu vou somando uma coisa com a outra e arrisco, eu sempre fiz isso, eu arrisco, mas claro, com uma certa cautela, né? E dando certo, aquilo me dá um ânimo e um norte para ir, né? Trazendo outras coisas. Então, porque a voz falada, você falou aí, né? A voz falada é música. A nossa voz é música. Não tem como você separar isso, né? Por exemplo, eu acabei de falar assim, não tem como a gente separar isso. Então, eu fui para um agudinho, para um médio, para um grave. É a melodia. Então, a nossa voz falada é tão melodiosa quanto o canto, né? Sim, Tem sim. ritmo, tem intensidade, tem emoção, né? Tem variações melódicas, né? Que no canto tem as variações melódicas, então não tem como separar, né? A voz Sim. falada e cantada tem a mesma origem, o mesmo fundamento, né? Tudo é Babaia, música. eu posso puxar uma coisinha já para colocar nessa sua fala também. E também você não desassocia ela do corpo, né? Você colocou, uma das primeiras coisas que você fez foi colocar o povo para dançar, foi colocar colã em todo mundo e vamos se mexer. Como que é isso, assim? É, De onde parte e começa a outra e termina sim, uma? sim. Então, eu adoro falar sobre esse assunto, porque é assim, eu sempre gostei de atividade física. Eu gosto de correr, eu comecei a correr com 50 anos, corro até hoje, corridas longas. E então, o que que acontece? Quando eu comecei a estudar fisiologia, o que eu entendi, como que eu posso separar a minha voz do corpo, sendo que está dentro de uma laringe, dentro de um pescoço, e que é músculo igual aos outros do nosso corpo. Então, como é que você fala, voz é uma coisa e corpo é outra? Né? Foi daí que Exato. surgiu o meu trabalho de resistência respiratória, corporal e vocal, que eu tenho muito orgulho dele, e que eu desenvolvi com o Galpão e com o Grupo Ponto de Partida, que é de Barbacena. Meus grandes exemplos, assim, de realmente o que a resistência faz, né? Você cantar 2, 3 horas e a voz terminar como
como começou, e você está cansado, tá, mas não está exaurido, sem fôlego, acabado, né? Então, voltando Exatamente. aqui. Então, todo o meu trabalho é baseado, primeiro, no aquecimento corporal. Por quê? Se o músculo está energizado, está flexível, a prega vocal também, Aham. né? Então, se eu O faço um fluxo exercício... sanguíneo, tudo, tudo. Tudo. Então, se eu faço um exercício com a panturrilha, que o nome é chiquérrimo, chama flexão plantar. Eu adoro denominar os nomes chiques, que é sobe e desce, sobe e desce. Então, quando você faz isso, seu sangue vai muito, bomba sangue para o coração, que vai bombar sangue para as veias e vai dar uma energia, você sente na hora, né? Então, você vai fazer um exercício para trabalhar o apoio, para tonificar essa musculatura do diafragma, dos músculos abdominais, dos intercostais. Você precisa de ter isso está energizado, está fluindo. Eu tive uma professora, eu tive a dádiva de só ter professoras mulheres. Eu tinha uma professora, uma senhora também, ela colocava a gente 7h30 da manhã para fazer sequências de abdominais. Sim, ela contava com a gente sim, sequências de abdominais. E até a gente poder abrir a boca, foram 6 meses de reconhecimento de abdominais, intercostais. Perfeito. Perfeito. Ela assim, é uma sábia, né? Isso uma é sabedoria. Uma sábia. Uma sábia. Então, então, tudo está interligado, né? Está tudo interligado. Corpo, voz, mente, expressividade, interpretação, está tudo ligado, né? Então, a partir dessa história com o Eduardo, o Gabriel me deu outra grande oportunidade, que ele foi fazer um musical em Curitiba, que chamou Aurora da Minha Vida. Então, chegando lá, eu fui convidada pela Nena Inoue, não sei se vocês viram agora o nosso tão consagrado Para Não Morrer, não sei se vocês viram, se não procurem, foi um monólogo que eu trabalhei, ela fez uma residência aqui comigo e nós montamos esse trabalho. Então, a Nena me convidou para dar aula de canto no espaço que ela tinha, que era um depósito de bananas, tinha um cheirinho de banana delicioso. E lá tinha acrobacia, tinha teatro, dança, e eu fui dar uma aula de canto lá. Bom, a partir desse encontro com a Nena, anos se passaram, ela fez uma sociedade com o Luiz Melo, que é um ator, né, bacana, de Curitiba, que faz sempre novelas na Globo, um querido, devo muito a eles lá. Então, eles fizeram, ele reformou esse depósito de bananas e transformou numa grande escola de laboratórios. E eu frequentei durante 3 anos esse espaço, experimentando o que eu chamo de recursos expressivos, que é onde eu me baseio para fazer o trabalho de texto para esse Brasil profundo, como diz Gabriel. Onde a senhora está nesse Brasil profundo? Então, ele fica ciumento, né, quando eu vou para Aracaju, para Manaus, para Salvador, Sul. Aí, mas agora ele bem que está indo também. Então, lá eu consegui fundamentar o que eu chamo dos recursos expressivos. Então, a partir disso, eu comecei, e o Gabriel também, com a grande oportunidade que ele me deu, de todos os espetáculos dele, eu trabalhar o texto, então eu fui evoluindo de uma forma bacana, né, para trazer essa palavra nela, para que ela seja bendita, né? Que ela seja expressiva, e dentro, de acordo com o que o texto pede, porque tem uma coisa tão legal, assim, que eu acho que cada vez eu acredito mais nisso, porque a palavra, ela tem vida própria, né? Se você pensar, por exemplo, no teatro, né? Hoje você faz um espetáculo, amanhã você faz de novo, tudo bem, você vai respeitar um contexto, mas de acordo com o público, com a reação, você vai contar a história, não vai mudar e virar um samba do crioulo doido, não. Mas você interpreta, você tem uma liberdade de interpretar dentro de um contexto, que é isso que faz vida, que dá vida, né? Para que você não fique robô, decorei certinho, e sem diálogo, né? Então, esses recursos expressivos, eu me baseei nessa questão. Posso falar mais um pouco, gente? Eu estou falando demais. Eu já falei. Vontade, babá. Eu estou aqui. Eu estou amando.
Então, eu vou contar meu segredo para vocês, que eu já contei para o Brasil inteiro, que eu já falei em tanta live sobre isso. Então, olha só, quando eu falei que eu me baseei na música, olha que interessante. Aí estudei, e sempre vinha a mesma coisa na minha cabeça, que qualquer alteração que você vá fazer com a voz falada ou cantada, independentemente, você modifica, você se baseia em 4 itens. Só isso, gente, simples assim. 4 itens, que é timbre, intensidade, velocidade e melodia. O timbre é a qualidade da voz, que a gente pode distribuir entre aberto, fechado, claro e escuro, depois eu posso explicar melhor. A intensidade está ligada a suave, médio e forte. A velocidade está ligado a rápido, lento, rápido, médio e lento, e a melodia que está ligada ao grave, médio e agudo, tá? Então, qualquer coisa que eu vá falar, esses 4 itens estão interligados, eles acontecem o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, pode ser? Vou fazer cantando. Então, é assim, eu vou cantar uma música do Milton Nascimento, que eu gosto muito, e eu vou cantar ela bem quadradinha, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, eu faço. Há canções e há momentos que eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar, ok? Então, essa Sim. voz 1. A voz 2. Há canções e há momentos que eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Mudei tudo, né? Com a Sim. métrica. Então, eu Sim. fiz Sim. a canções, encurtei, fiz mais rapidinha, a velocidade foi mais rapidinha, a canções, estiquei os sons, e há momentos, aí vai, isso não tem fim. Agora, a minha escolha final vai depender do que eu estou cantando. Que letra que é essa? O que quer dizer o contexto dessa música? Aqui eu estou dando um Exato. exemplo, tá? Exato. Só estou dando um exemplo técnico. Então tá, então agora a terceira mudança. Há canções e há momentos que eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Olha a intensidade. Intensidade. E é ela que nos emociona, né? É a É. intensidade. Porque a métrica sozinha, ela modifica, mas quem pega na emoção é a intensidade. A intensidade. É ela que nos abraça. Então, se eu faço a canção sem intensidade, há canções e há momentos. Agora, se eu faço há canções e há momentos. Tá vendo? Eu fui, te busquei e trouxe. Isso! Eu abraço. Eu Exato. abraço. Exato. Não é? Daqui a pouco eu dou um exemplo falando. Aí agora a gente vai trabalhar uma linha melódica que me dá liberdade de fazer pequenas alterações, caso eu queira, que vai compor, né, a minha linha melódica. Então eu faço. Há canções e há momentos que eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Tá vendo? Eu vou inventando. Cada hora uma coisa. Maravilhosa! Cada hora uma coisa, né? Claro que eu estou dando exemplo bem, né? Agora, falando do timbre, então todos nós sabemos, né, que o timbre é a qualidade da nossa voz, depende da estrutura da prega vocal, do tamanho, da grossura da prega, né, da condição física do músculo.
Então, mas eu posso fazer algumas pequenas alterações que não prejudicam a qualidade da minha voz, né? Então, eu tenho os timbres característicos, que são aqueles ruídos, imitações, onomatopeias, os drives, aquelas coisas assim que às vezes machucam um pouco, né? E não entro muito nessa questão que eu sou da saúde. Mas é um efeito, são efeitos que são Efeitos usados, né? locais. Com Melisma, todo iodel. o melisma não, nem o ióide, porque ele vai pela prega normal, e Tá. não como os efeitos que usa muito a prega Fricciona vestibular, muito. sabe? Exatamente, tá? Mas com técnica, tem uns efeitos, os roqueiros, por exemplo, usam muito, que é muito interessante, né? Eu tenho muito respeito por isso, mas tem que saber fazer, né? Então, os timbres normais, eu tenho. Então, olha a minha articulação. Há canções e há momentos. Então, eu tenho uma articulação normal e a minha voz também está normal, tá? Certo. Então, a minha fonte, tá, a prega vocal juntou, e o filtro, né, que é a minha área de ressonância e de articulação, também está abertinha, normal. Aí eu posso verticalizar isso, que vem do lírico, ou quando eu canto expressões mais duras, mais frias, mais impositivas, que eu vou dar uma verticalizada e eu vou fechar um pouquinho. Há canções e há momentos, tá vendo? Eu não estou cantando muito lírico, há canções, estou popularizando um pouquinho. Sim. Por exemplo, eu vou pegar uma canção do Tim Maia, que ele canta, você é a... Estou cantando articulação normal, mas tem duas vogais fechadas, O e E. Sim. Você, naturalmente fechadinhas, né? Eu vou potencializar. Você é algo assim. Agora eu vou fazer lírico. Você é algo... Eu vou exagerando, entende? Então, são três camadas, né? Sim. Aí você escolhe. Então, o fechado, ele é um timbre muito interessante, porque ele é das emoções mais duras, mais elegantes, às vezes arrogantes. Você não vai falar, olha, cala a boca, assim, olha, cala a boca, ninguém vai calar a boca, né? E as abertas estão ligadas às emoções mais positivas, mais carinhosas, né? É isso aí. Eu tenho um estudo de emoções, gente, que eu cataloguei ao longo dos 37 anos, umas 300 emoções. Agora, com a pandemia, eu trouxe para a minha escola isso, eu já estou com mais de 500 emoções catalogadas, e eles treinam todas. Você acredita nisso? Eu, Olha aqui. eu não só acredito como eu quero, eu preciso. Olha, tá vendo? Antes era aqui, agora eu aumentei, eu ampliei. Tá vendo? São todas as emoções de A a Z. Isso é um estudo que eu faço dos Gente, recursos expressivos. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. É um dos exercícios, das técnicas que eu mais gosto. Técnicas não, Babalha, que incrível. estudos, né? Aí a gente aprofunda mesmo na questão das emoções, né? Mas isso é um assunto que demora, tá, gente? Gente, eu estou falando demais, Jesus. Babai, eu posso fazer uma perguntinha, colocar uma coisinha? É sobre tudo isso daí também. Qual é a dose também do material que a atriz ou que a intérprete, né, no caso das cantoras, o ator, ele traz também? Então, isso vai fazer diferença? O que a mesma técnica vai ser aplicada em pessoas diferentes e ela vai surgir em coisas muito diferentes em cada figura. E nesses longos de trabalho, eu tenho percebido também como é importante essas figuras se nutrirem não só de técnica, mas o que você lê, o que você ouve, o que você busca. A hora que você abre a boca para cantar, ela vai sair também. O que você está colocando para Sim. dentro, a hora de cantar, vem. Exatamente. Isso é importante, né? Que você também tem uma identidade, né? Você tem a sua contribuição, né? Isso, a gente está falando de um canto que não está trazendo vozes diferenciadas conforme a direção quer que você faça no espetáculo. Você pode fazer vozes diferentes do seu normal.
E também precisa ter um certo cuidado com a laringe para que não crie uma disfunção, tá? Mas isso é muito comum, né? Você fazer, por exemplo, uma voz mais envelhecida, que não precisa ser tão também caricata, de que fala todo velhinho, assim, nem todo velhinho fala com a vozinha assim, trêmula, né? Por exemplo, eu vou fazer 70 anos, eu não tenho uma voz envelhecida. E daí? Não, e me emociona totalmente, ainda canta canções e há momentos para valer. Mas não é? Porque fica um É, estigma. Por que que o velho não pode falar normal agora? Ele pode falar mais lento, ele pode ter uma sabedoria da idade, que é lindo, né? contundente, é mais contundente, né? Uma fala. É uma fala mais cautelosa, que Isso, é diferente da aflição, da urgência da juventude, né? E isso. assim vai. Então, assim, vai falar voz de mulher, aí tem que ficar falando tudo assim. Não, você pode trazer seu agudo, o homem pode fazer um personagem feminina e não ficar com arremedo, né? A não Exato. ser que a direção quer que seja, às vezes é para ser sim. Pode também, são Sim, escolhas, né? Isso aí, por isso que eu falo assim, quando eu vou fazer um trabalho de texto, primeira coisa que eu preciso ter é uma reunião com a direção. Eu preciso saber que direção eu posso ter, senão vai ser uma bagunça, um choque, né? O diretor não quer aquilo, e aí? Né? Então eu preciso brifar tudo que a direção quer, a personalidade desse personagem, porque aí eu posso ajudar de uma forma melhor, né? Contribuir de uma forma melhor. Onde estão, Babaia, por gentileza, esses lugares da preparadora e da direção? Onde é que eles se encontram e onde é que eles... Aqui é direção, não sou eu quem apito, aqui é Sim, preparação, deixa que eu cuido. eu tenho algumas funções. Então, eu sou a professora de canto, eu sou a ensaiadora, eu sou a preparadora, faço direção de texto e faço direção musical. Mas eu não dou um passo sem que a direção... Eu não sou palavra final. Eu faço sugestões, mas baseada no que a direção quer, entendeu? Sim, Eu posso propor, por exemplo, vamos pegar o Gabriel. Então, a primeira coisa, o Gabriel gosta muito de ter a música, tecido, ele é movido a isso. Então, quando a gente vai lá para o sítio dele para ter o primeiro encontro, ele já tem muita música que ele já escolheu, e os atores com quem ele quer trabalhar. Então, ele já me fala tudo o que ele espera de mim, entendeu? Para aquela montagem. Então, eu faço, eu vou trabalhar as vozes dos atores e vou mostrar. O dia de mostrar para ele, eu fico super nervosa. Por quê? E aí? 37 anos depois, 35, não E se sei. não, mas e se não der certo? Eu sempre faço umas 3 opções. Falo, oh, gente, se essa aqui não der certo, tem mais essa aqui. Entende? Agora, tem diretor, eu já trabalhei com Márcio Abreu, vários diretores que ficam juntos, acompanhando. E o Gabriel, por exemplo, na hora da leitura de mesa, para mim, é o meu momento mais importante, porque aí eu vou entendendo por onde que a direção quer caminhar, entende? Porque senão eu posso propor uma coisa e aquilo não ter valor nenhum, perdemos tempo, entendeu? Uhum, Então uhum. eu tenho que respeitar o que a direção quer. A partir disso, eu vou aí fazer as minhas sugestões e vou trazer, eu vou buscar na voz do ator o que ele pode trazer de melhor dele, sabe? Às vezes as pessoas brincam assim, que eu ilumino eles, mas é isso, porque aí eu vou palavra por palavra. Eu vou quando o ator termina o trabalho, ele sabe todas as palavras que ele quis dizer, Sim, nesse contexto dos recursos. Eu só queria concluir a historinha do timbre, que eu sim, fiz som aberto e fechado. Então, quando eu junto a minha prega vocal, então a minha voz sai normal, né? A gente chama de clarinha, porque se eu abrir uma fendinha, ela vai escurecer. Então, quando eu faço ah, que não é bem o aí não é cochicho nem sussurro, é um canções. Aí aquele suave que eu fiz, canções, ele vai ficar mais profundo. Canções
e há momentos. Aí esse escuro, ele é do aconchego, ele é da sensualidade, ele é do Uhum. carinho da criança, sabe aquele lugar assim que, né? Ele abraça, Uhum. mas ele abraça mesmo. Sim. Então, por exemplo, quando você, eu tenho depois se vocês quiserem ver um bom exemplo desse tudo que eu estou falando, o Ney Mato Grosso tem uma gravação, um vídeo que chama Viajante. Ele faz tudo que eu estou falando. Ele faz o escuro, ele faz o fechado, ele faz o aberto, ele faz a intensidade, ele faz a métrica, tudo. É uma aula para mim. Pode ir lá que vocês vão beber da fonte. Pronto, gente, agora eu quero ouvir vocês. Eu já falei demais. Ai, Babaia. Ai, é tudo que eu não só acredito, mas eu venho buscando aplicar o tempo todo. Esse encontro com as vozes, ela é primeiro, né? Você precisa de uma permissão porque você vai entrar num universo de muita intimidade. Eu não tô viajando aqui elucubrado, é literal. Gente, experimente um dia isso. É literal. Você vai mergulhar numa intimidade muito muito profunda de uma É, pessoa, né? E é de concordo. muita responsabilidade, porque É, eu costumo dizer que a voz ela é um instrumento que ela não é como o saxofone, não tem um pisto aqui para você afinar ou mexer. Ela é intuitiva, ela é imaginativa. Ainda que eu mostre a fisiologia, o que você está sentindo, executando, pensando, o que você por onde está passando na sua cabeça naquele momento, é só você. é, É só você. E aí você me exatamente. permitir que eu viaje junto contigo, né? Porque é isso, é uma dose. É, Em momentos eu vou orientar, eu posso até conduzir, mas grande parte é você, artista que está sendo conduzido, que vai comandar, é, que vai me devolver, que vai me dar, que vai mostrar os seus interesses também, porque às vezes você chega com toda essa carriola de afeto, e a figura simplesmente não tá para isso, ela tá em outra é, sintonia, em outra questão. é. E sabe uma coisa também, Rani, que é muito importante, você falou uma coisa muito importante, que é a questão da escuta. Às vezes o ator, ele não está te escutando, ele não escuta a voz que está saindo, sabe? Ele escuta a voz, mas ele não escuta a voz interna. Então, às vezes, o ator põe uma pontuação que não tinha aquela pontuação ali, era uma vírgula. Aí ele põe um ponto final. Aí você fala, não desce aqui, ó, não desce, é música, né? É ir É, para o grave. E ele não se escuta, ele continua falando do mesmo jeitinho, com aquela vírgula. Ou sim. começa um texto, é, Analdos Enjeitados é um projeto com idealização de Daniel Arcasi, Tiago Romero e realização da Via Express Comunicação. Tan, 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 Uhum. tan, tan, tan. Eu costumo brincar assim, olha, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. A musiquinha fica ali. E aí você fala, olha, fala Um assim, ó, jogradez. Analdos Enjeitados é um projeto com idealização de Daniel Arcades. Aí ele repete: Analdos Enjeitados é um projeto, entende? Não Sim, escuta. Então, eu gosto sim, muito de fazer algumas dinâmicas de escuta, sabe? Para treinar. E essa escuta depende muito de um processo de articulação também, né? Essa articulação interna, externa, a gente trabalha pouco a articulação interna, e que é o momento em que a voz ela é distribuída para as áreas de ressonância. E aí o ator decorou a música, decorou o texto com aquela musiquinha, que é péssimo, né? Quando o ator decora antes da direção conduzir, ele decora uma interpretação que depois não é aquilo. Meu Deus, nos acuda. Para e tirar. você tem que fazer uma cirurgia, né? Às vezes dá vontade de trocar o texto, porque dá mais trabalho fazer a cirurgia que pegar um É, texto novo. Então, eu gosto muito de fazer um preparo dessa escuta, sabe? Porque facilita muito. Porque tem uma coisa que é assim, né? Tem uma questão do ator, porque ele geralmente ele fica numa posição muito delicada, como você falou.
se ele vai agradar, se é isso que a direção quer, se ele vai perder o personagem, se ele vai perder o emprego, sabe? São outras questões externas que estão além. Então, ele quer dar o melhor, ele não fez com má intenção de decorar e trazer uma interpretação que pode ser maravilhosa e pode ser péssima, né? Pode não servir para o contexto, né? Sim. E aí, né? Como é que ele muda? Então, a gente tem que, nessa hora que a gente entra, né? Para auxiliar, para que ele tenha um norte, para que ele tenha uma direção, para que ele responda, né, ao que a direção quer. Então, é isso, a gente, na verdade, fica ali de cuidador, né? A gente fica lá só cuidando, né? Vabaia, para cada um dos atores, das atrizes, no caso aqui da Nau, para todo mundo. Eu vou fazer, não dá para ver aqui, né? Eu vou fazer na Bíblia Falada do Cid Moreira, né? Eu vou fazendo um dossiê e eu separo sempre por 3 momentos. Eu faço um aquecimento. Antes de fazer um aquecimento, antes de trazer qualquer tipo de técnica, seja ela bem do corpo ou não, eu faço um aquecimento que é trazer uma frase, uma imagem, uma dança, uma referência de uma criança, algo que seja para algo que exija você o tempo presente, que não dê para você formular artifícios de defesa ou de já decorei, já me preparei, algo que venha desmontar mesmo ali no momento, né? E aí depois fica muito mais poroso para um aquecimento e depois fica mais melhor para continuar. Olha que interessante, muito legal isso, muito, muito interessante. E é isso mesmo, né? A gente tem que começar dando uma base para ter flexibilidade depois, né? Para que eles tenham liberdade e ser mais flexíveis, né? E a questão de ouvir melhor, né? Ouvir melhor, que eu falo, é essa escuta, né? O que está sendo dito, né? O que precisa ser dito, né? Mas que bacana, viu, Rani? Eu acho que muito, muito legal isso, essa sua ideia, porque trazer um beabá, né? É um beabá, é um suporte, né? É um suporte para que tudo flua de uma forma muito bacana, né? Ainda tem a questão da música, né? Como é um musical, tem essa interpretação na música também, que às vezes ela fica um pouco restrita, porque tem uma melodia a ser respeitada, né? Um ritmo, né? E um arranjo, e um instrumental, né? E uma história. Olha essa experiência, talvez. E aí eu vou já puxando algumas coisas também para também não ficar, né, sugando tudo, apesar que eu queria morar nesse vídeo para sempre. Já vou avisando aqui, viu?